Senhor presidente, vereador Bruno Lambreta, senhores vereadores Mando Som, Fagner Fernandes, demais pessoas aqui, autoridades, homenageados dessa noite, doutores Joelson Dias e Marlon Reis, Antônio Marcos, diretor do Cid Loja, que nos concedeu um belíssimo jantar ontem, muito obrigado. Doutor Júnior Sena, compositor e uma das lendas da cultura viva de nossa cidade, compositor Ronildo Almeida, Júnior Almeida, diretor da Rádio Cultura do Nordeste, doutor João Torres, nosso amigo, estava participando do Congresso, Manuela Melo, diretora do Master Instituto, doutora Edilma Cordeiro, consultora jurídica da Câmara Municipal de Caruaru. Meus senhores, minhas senhoras, nós hoje temos aqui uma sessão histórica, porque estamos prestando homenagem a dois dos maiores juristas desse país e até internacional. É uma honra muito grande para esta casa ter o privilégio de tê-los aqui no nosso Poder Legislativo. Por se tratar de uma homenagem especial, que eu diria especialíssima mesmo. Gosto de enfatizar sempre que tem oportunidade o conceito do superdano legal que outorga aos cidadãos, natos ou não, honrarias por evidente serviço prestado na área jurídica ou qualquer outra área. É o caso do decreto legislativo instituído por resolução, regra interna, que dá poder ao Legislativo para homenagear pessoas gratas do nosso convívio. No início deste breve discurso, que não tem o objetivo de cansar os presentes, nem tampouco os nossos homenageados, busco nas palavras de Bertold Brecht a simples conceito que faço aos homenageados de hoje. Há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida. Estes são imprescindíveis. Costumo dizer constantemente, em quase todos os pronunciamentos, em ocasiões como esta, que é quando otorgamos títulos honoríficos de cidadão de Caruaru e medalha de honra ao mérito, as maiores honrarias já instituídas pelos poderes legislativos, em quaisquer esferas de governo, o fazemos na certeza de que esta é uma via de luto. Enquanto prestigiamos uma figura ilustre do nosso convívio, das nossas relações, sejam políticas, culturais, jurídicas e até mesmo afetivas, com a outorga das honrarias, temos a convicção de que os outorgados são merecedores dos maiores encontros, dos maiores elogios e, por que não dizer, destinatário também da nossa gratidão pelo muito que fizeram ao longo dos anos pelo engrandecimento de nossa terra e de nosso país.
via de mão dupla, porque a outorga do título de cidadão e destas honrosas medalhas são a contrapartida, o reconhecimento de que os homenageados têm, com certeza, inúmeros e relevantes serviços prestados na área jurídica do nosso país. Mas, minhas senhoras e meus senhores, neste momento em que dois poderes, legislativo e judiciário, se encontram, representantes de um na qualidade de homenageantes e representantes do outro na qualidade de homenageados, eu não poderia deixar de passar a oportunidade de tecer alguns comentários sobre um problema que aflige a sociedade brasileira, qual seja a ética na política e no judiciário. A ética, numa visão histórica, remonta aos primórdios da era cristã, onde encontramos no apóstolo Paulo, o apóstolo da ética, um inflexível defensor da moral cristã e que esculpiu na Sagrada Escritura esta sentença lapidar. Atualíssima. Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. A crise de valores éticos é avassaladora nos tempos atuais. A deteriorização da célula social, da família, seu tratamento dos seus males, acarretará cada vez mais a violência e a injustiça. Uma reação imediata é o que se espera de todos nós, da sociedade contemporânea, de todos que detêm alguma parcela de poder. Um lado da crise que nos assombra, a mim particularmente, a qualidade de político profissional, passa pelas práticas políticas que estão atingindo alarmantes níveis de favorecimento e tráfico de influência. A usurpação do poder, à margem da ética e da legalidade, não tem registro igual na nossa história recente. A crescente onda de denúncias em todos os setores da vida pública acendeu o sinal vermelho e indica uma crise sem precedentes. Ninguém pode mais escamotear a verdade. A crise moral, a falta de ética e a corrupção são uma praga que se alastra em todas as estruturas de poder. Estas práticas fogem, muitas vezes, até o controle de homens bem intencionados como nós, que não controlam mais sequer seus subordinados. Mesmo com todos os desgastes que têm assolado os poderes públicos do nosso país nos últimos anos, nós temos que fazer referência aos homenageados aqui presentes, que têm dado exemplos de vida, de honradez e de cidadania, em defesa do nosso povo, exercendo corretamente o mistério de fazer justiça. O nosso homenageado de hoje, Dr. Marlon Jacinto Reis, queria parabenizar pelos seus relevantes serviços prestados em sua trajetória profissional como jurista, advogado, ex-magistrado e palestrante. Relator da lei da ficha limpa. E graças a Deus, com quase 50 anos de mandato, eu continuo sendo ficha limpa. Idealizador da expressão ficha limpa, ganhou notoriedade como juiz de direito, cargo que ocupou até abril de 2016, e pelo combate à corrupção no Brasil. Foi o primeiro juiz a impor a candidatos, a prefeitos, vereadores, deputados, enfim, todos os tipos de candidatos, né, que revelasse os nomes dos seus financiadores e de suas respectivas campanhas antes da data da eleição. Em 2010, chegou a ser indicado pela Associação Brasileira dos Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais para ministro do Supremo Tribunal Federal. E é um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral. Exerce advocacia em diversas áreas de atuação, com ênfase para o direito eleitoral, em defesa de diversos candidatos, agentes políticos e partidos políticos. O Dr. Joelson Dias, que já
conhecemos há mais tempo, já bebeu da água de Caruaru anteriormente. É um conceituado jurista brasileiro, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, ocupou a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral e atuou em missões designadas pela Organização das Nações. Ocupou os cargos de Procurador da Fazenda Nacional, servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com elevado grau de competência e zelo. Na sua atuação profissional, o Dr. Joelson Dias, também no cenário internacional, podemos destacar do seu respeito e impressionante currículo, a sua atuação na qualidade de assistente da promotoria no Tribunal Penal Internacional em Haia, Holanda, consultor na Missão Civil Internacional da Organização das Nações Unidas e na Organização dos Estados Americanos, no Haiti. Tem seu legado profissional a atuação permanente de defesa da democracia, fortalecimento das instituições, importante e requisitado jurista, demonstrou o carinho, a atenção e o respeito com Caruaru. Esteve por 3 vezes no nosso município, 2016, 2017, 2019, prestando serviço à sociedade e ao povo de Caruaru por via de suas riquíssimas palestras e aulas expositivas, abordando temas relacionados ao processo democrático, defesa da normalidade das eleições e a indispensável participação popular como instrumento de transformação, fortalecimento da política e da sociedade. Em suas vindas, a nossa terra cumpriu extensa agenda, a exemplo de reuniões, visitas e palestras a instituições de ensino superior, entidades empresariais, sem esquecer das inúmeras entrevistas ressaltando a importância de Caruaru no cenário político, jurídico nacional. Portanto, nada mais justo do que homenageá-los com estas merecidas medalhas de honra ao mérito e destinada ao reconhecimento de suas trajetórias profissionais que contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade pelos belíssimos e importantes trabalhos realizados que destinam-se ao reconhecimento de sua grandeza, de suas grandezas, de seu relevante e destacado serviço em prol de toda a sociedade, que se distingue pela competência, postura ética e humana, com exigência de transparência. Por isso, que seja reconhecida a importância dos seus trabalhos realizados, no qual acredita que, através de suas funções, contribuirão com desempenho e presteza com os seus brilhantes trabalhos. Nada mais justo do que conceder aos nossos homenageados estas comendas, traduzindo o reconhecimento do nosso poder legislativo através do decreto legislativo e as medalhas de honra ao mérito, desembargador Amado de César, concedida por esta Casa Legislativa. Meus senhores, minhas senhoras, eu sempre digo aqui, tem pessoas que são engrandecidas pelas medalhas e os pergaminhos que recebem desta casa. Mas há outras, que é o caso do nosso homenageado, que pela sua importância engrandece, ao receber essas honrarias, engrandece o nosso poder e engrandece também a nossa querida capital do Agreste, o país de Caruaru. Obrigado.
ilustres e com grande merecimento homenageados dessa noite, Dr. Joelson Dias, Dr. Marlon. É com grande satisfação que a gente está aqui hoje, apresentando todo o poder legislativo, junto com os servidores dessa casa, servidoras dessa casa, né, nesse momento especial, como o decano já disse, entra por mais um momento especial que entra para a história, não só do poder legislativo de Caruaru, mas para a história do país de Caruaru. O decano, dentro da sua fala brilhante, já não só destacou não só o histórico profissional dos nossos dois homenageados, né? Então eu vou me colocar na posição de fazer algumas breves citações, uma delas, diante da Maria da Medalha, para que Vossas Excelências conheçam da história, um pouco da história do desembargador Amarino Lira e Silva, da sua história. Meu pai estava aqui e votou. Meu saudoso pai. O vereador esteve, inclusive, a honra de, nos seus 5 mandatos que aqui exerceu, de ter a grande convivência com o decano da casa, com o vereador Leonardo Chaves. E tem outro fato importante, doutor Joelson, que nos aproxima. O nome do meu pai era Sebastião Fernando Dias de Oliveira, o lambreta. Então, tinha um Dias também. Então, isso nos aproxima. Eu não tenho um Dias. Agora, fiz o pedido ao oficial à Justiça para que a gente pudesse incluir no nosso nome formal o apelido Lambreta, que era o seu apelido de sua vida, né, que depois se constituiu na sua história e sua referência enquanto político na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. Mas só para falar um pouco do meu desembargador, Amado Lira e Silva, nasceu em Cajazeiras, Paraíba, em 21 de 4 de 1903. Em 1930, foi promotor público da comarca de Limoeiro. Em 1933, foi removido para a comarca de Gameleira. No ano seguinte, para Garanhuns. Em 1935, submeteu-se a concurso para o cargo de juiz de direito e iniciou sua carreira na magistratura na comarca de São José do Egito. Em 1938, foi designado para exercer o cargo de juiz corregedor até o final do ano seguinte. Em 1940, foi promovido por merecimento para a comarca de Alagoa de Baixo. Em 17 de 6 de 1941, foi criado o cargo de juiz corregedor das comarcas do interior, para o qual foi nomeado em julho do mesmo ano. Em agosto de 1951, foi promovido por merecimento, sendo designado para juiz de direito da comarca de Caruaru. Em 1963, foi nomeado desembargador, assumindo a presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco em 1967. Então, essa honraria, né, diante desse grande jurista também, entre vocês hoje, com muito merecimento e, como o Leonardo disse, com um grande reconhecimento que a Câmara Municipal de Caruaru faz a Vossas Excelências. Então, iniciando aqui, né, falar de algumas personalidades do país de Caruaru, do continente de Caruaru, e temos a ilustre presença desse tão ilustre cidadão de Caruaru, que pelas suas letras, Caruaru se tornou conhecida não só no Brasil, mas no mundo. E na voz do rei do Baião. Do rei do Baião, nosso rei Luiz Gonzaga. Então isso é especial, é muito importante.
iniciando, homenageando o Senhor. Hoje estamos aqui reunidos para celebrar um momento de grande significado e reconhecimento. Ganhamos nessa noite um irmão, um co-cidadão, um goianiense, Joelson Costa Dias. Estamos em festa, parecida com a festa narrada por José Condé em terra de Caruaru. José Condé, em seu magistral livro Terra de Caruaru, responsável por inserir Caruaru na literatura nacional, descreve suas lembranças de ruas, personagens, a pastelaria do norte, os ensaios da Nova Terra, cita outros locais históricos de Caruaru. Essa e outras camadas de Caruaru que o chamam o novo cidadão de Caruaru, para que conheça. É uma honra para mim estar diante de todos vocês nesta cerimônia especial, e de vocês dois. Para a entrega e outorga do título de cidadão de Caruaru a um indivíduo de notável saber jurídico, que demonstrou, ao longo de sua trajetória, um comprometimento excepcional com a causa da justiça e com as pessoas com deficiência. Mas que assume nessa noite um compromisso com a nossa cidade e sua comunidade, igual foi assumido no passado por José Rodrigues de Jesus, Mestre Vitalino, os irmãos Condé, Álvaro Lins, aos tragédios de Ataíde, Nelson Barbalho, dentre outros tantos. O título de cidadão de Caruaru é um gesto de apreço e gratidão que esta cidade concede a pessoas que, apesar de não terem nascido em nosso solo, escolheram fazer de Caruaru o lugar onde planejamos investir seu tempo, energia e amor. É uma homenagem que reflete a profunda admiração que nossa comunidade sente por aqueles que, mesmo sendo de fora, se integram à nossa história e identidade, como é o caso do nosso querido Joelson Costa Dias. Hoje, homenageado que recebe este título é alguém cujo impacto nacional de suas ações certamente será dirigido em caráter local para a nossa amada Caruaru. Reconhecemos hoje não apenas os feitos impressionantes de Joelson Dias, quando exerceu seu cargo de ministro do TSE de 2009 a 2011, mas também a pessoa incrível que é, na defesa das causas dos mais vulneráveis, como faz quando trata dos direitos das pessoas com deficiência. A generosidade, paixão e a determinação, como que fala de nosso Nordeste, que estenda ao nosso querido também, Dr. Marlos, demonstra qualidades que inspiram e iluminam um caminho para um futuro melhor para todos nós. A outorga do título de cidadão de Caruaru, a Joelson Dias, estamos, na verdade, oficializando sua ligação especial com a nossa cidade. Muito obrigado a todos e todas por estarem aqui e compartilharem este momento significativo conosco. Citando o nosso imortal Nelson Barbalho, que chamava a nossa terra de o continente de Caruaru, depois se transformou no livro épico O País de Caruaru. Seja bem-vindo ao nosso continente, ao nosso país de Caruaru. Muito obrigado.
pessoas ilustres aqui, saudar aqui os homenageados. Professor Marcos Reis, cantorista, festejado não só no Brasil, como disse Leonardo, e Dona Lima, no mundo todo. As referências já foram ditas. Dr. Joelson Dias, petulância, não apenas de convidá-lo para vir até o ano de 2016, para a gente realizar o simpósio, e ele me parece um juiz que topou para vir para cá, uma agenda maluca. Estou mal também, mas doutor, isso parece que eu vim para Caruaru, nunca se viu pessoalmente, conversando só por telefone, sobre seu voo, mas tem alguma coisa aí que... Mas olha, eu queria só, para concluir, dizer uma coisa. O senhor Nildo escreveu uma música chamada Cidadão de Caruaru. E diz: eu voltei para ver Caruaru. Essa terra que só tem gente da gente, isso aqui é o país de Caruaru. Eu voltei para ver Caruaru. Para esse povo ser povo, ser cidadão de Caruaru. Olha só. Bruno Leonardo, você me falou. Aí para fazer agora. Não vai sair barato, não. Eu quero concluir aqui, dizer da alegria e da satisfação de um simpósio que nós realizamos ontem. E que nós tivemos a ajuda de grandes parceiros. Desde a Rádio Cultura, o vereador Fagner Leonardo, o vereador Bruno, João, Manuela, esse povo pequeno juiz, porque batem nessa loucura. Meu amigo Fábio, filho do vereador mercado, tá? Minha esposa Cleide, pelo operacional, com uma pressão, corre para cá, corre para lá. Mas assim, gente, olha, eu fico muito feliz de ter vocês conosco. Doutor Joelson, veja só. E aprontado. Tomado. Doutor Joelson, assim, o senhor já é de casa. Eu da água em água, eu fiz isso com o Leonardo, então, tomado. Espero que o senhor se sinta bem recebido na nossa terra, que é uma característica do nosso povo. Essa casa nunca se esquivou de receber grandes pontos, principalmente o direito de vir a Caruaru. E eu me lembro que eu liguei para Bruno, um evento, e eu preciso da sua ajuda. Aí ele faz sempre assim: diga lá, irmão. Assim na frase, por exemplo. Diga lá, irmão. Confrontei, falei, vamos. Leonardo, tem um evento, trazer o Joelson, diz agora eu estou tomando isso. Rapaz, a gente vai fazer como? Não. Vai, tem que trazer dos autoridades. Vamos lá, vamos ensinar. Então, os senhores representam tudo isso que está aqui. A gentileza do nosso povo, o carinho do nosso povo, o cuidado que nós temos com as pessoas que nós recebemos. E eu acho que essa casa, ela presta uma grande homenagem à noite de hoje. E mais ainda, essa casa se fortalece à medida que traz para dentro dela dois grandes democratas, dois combatentes incansáveis de defesa da democracia, do processo democrático. Que a visita e a presença, você se redimiu, gente. Um outro se possa redimir. E a presença de seu Nildo aqui, eu acho que é um ponto alto do evento. Então, parabéns a doutor Joelson, a doutor Marco, por essas honrarias mais que merecidas. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por terem vindo aqui. Eu quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, o presidente Bruno Labreta, o vereador, o primeiro secretário Leonardo Chaves. A ambos já antecipo a minha gratidão por essas palavras que proferiram pelas indicações para a concessão desta
condecoração, que é extensivo aos demais vereadores presentes. Também eu quero cumprimentar e manifestando desde logo minha gratidão também ao grande culpado por tudo isso, que é o Bruno Martins. E também, eu não poderia deixar de falar dessa batalhadora que eu vi, testemunhei e fui beneficiado pela garra dela na construção desse evento, que é a Luz e Leite. E que vocês dois tampem a panela fazendo as coisas acontecerem. Parabéns. E ao amigo Romário, que tive a honra de conhecer já em Recife, quando foi me buscar no aeroporto, que eu quase converti ao veganismo, mas ele em breve vai também parar de comer carne. E eu também quero cumprimentar o Júnior Almeida, que eu tive a oportunidade de conhecer, na portentosa, excelente Rádio Cultura, onde estivemos hoje, Joelson e eu. E também, nesse primeiro momento, cumprimento o Dr. Fábio, advogado do Rio Grande do Norte, que está conosco desde ontem, uma honra conhecer. Muito obrigado. E também agradeço também pela recepção ontem em sua casa ao Marcos. Muito obrigado por tudo que nos proporcionou de amizade, de companheirismo desde ontem. Muito obrigado mesmo. Então, saúdo todos os presentes e todas também, e todas as mulheres, sintam-se saudadas nas pessoas da Cleide, que eu já mencionei, e da Camila, que me dá honra de me acompanhar, o meu amor, da minha Camila. Muito obrigado por estar aqui presente comigo, neste país de Caruaru. Nossa primeira viagem internacional ao casal. Eu, na verdade, nem sei o que dizer, porque eu fui tomado de espanto desde que eu cheguei aqui, porque Caruaru é realmente diferente. E não acho que é da boca para fora que eu estou falando, porque eu não saio falando isso por aí. E olha que eu viajo bastante, ando em muitos lugares. Mas esse lugar já marcou minha vida para sempre, por várias questões, desde ontem. Aliás, desde antes da chegada, dos preparativos do evento. Mas ontem, o evento, fantasticamente organizado, as mesas, os temas, as partes que eu tive a oportunidade de assistir, fora das mesas de que participei, tudo, vocês realmente estão de muito parabéns pela organização do Cinear. E também, eu não posso não tenho nada o que falar mais sobre esse evento, eu só espero que continue, e que continue por muitos e muitos e muitos e muitos anos, sempre crescendo como evento e crescendo como contribuição para essa cidade. Eu quero dizer que o Bruno falou há pouco que o ponto alto deste evento aqui é a presença de Onildo Almeida, e eu concordo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar em Caruaru recebendo uma homenagem, uma medalha tão importante. E ainda com o Onildo Almeida presente. Isso aí. Eu mereço. Eu tenho que agradecer a Deus e talvez subir aqueles 365 degraus ali várias vezes para poder manifestar minha gratidão pelo que está acontecendo. E dito isso, eu queria lembrar que eu tive a honra de ser juiz auxiliar do ministro Aires Brito. Eu fui juiz auxiliar da presidência do TSE, ministro Aires Brito. E ele, uma vez, recebendo uma homenagem como essa,
disse uma coisa que eu vou copiar aqui. Pelo menos eu estou citando a fonte, né? Eu poderia nem ter citado, mas ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte, que ele estava numa situação complicada para falar sobre uma medalha como essa, que lhe foi otorgada. Ele falou, ele não sabia se simplesmente agradecia pela medalha que lhe era concedida, porque ele pensou, se eu falar isso, eu vou estar dizendo, olha, eu sou bom mesmo, eu mereço ser homenageado. Então, todo mundo vai me achar prepotente e arrogante. Mas se eu disser que não mereço, é pior ainda. Porque ou eu sou uma fraude, ou então, nessa casa legislativa, não sabe quem otorga essas medalhas. Então, é melhor não assumir posição nenhuma sobre isso. Mas eu estou verdadeiramente honrado e, de fato, vai ficar guardada. Quando eu falo guardada, não é porque fique escondida, não vai ficar dentro da caixinha, essa medalha vai ficar na posição que eu tenho, com umas lembranças muito caras que eu tenho bem expostas na sala da minha casa. Essa medalha vai ficar lá, para eu poder contar, a partir dela, o que eu fiz nesses 2 dias. E estar aqui, eu conheci, eu falo, não, eu vou visitar a Faculdade Nova Roma, e quando eu estou falando com uma professora da Faculdade de Direito, ela falou, porque meu avô, eu fui falar, claro, do encontro com o Nildo Almeida, ela falou, também teve algumas coisas gravadas por Luiz Gonzaga. Eu quero seu avô, você vai comigo. Brincadeira. Aí nós vamos da terra também Petrúcio Amorim, e eu fico pensando que você tropeça na cultura por onde passa o tempo inteiro nessa cidade. E não é da cultura só de Caruaru, porque esse país aqui influenciou todo o resto do país, com sua arte, com sua poesia. Hoje, na rádio, eu disse que eu estava poeticamente feliz por estar aqui. Inclusive, foi mencionado, não pode haver felicidade maior do que uma felicidade poética. E, de fato, é a mais autêntica, a mais profunda. Eu só posso, então, falar aqui de gratidão. Eu só posso falar de agradecimento. O que eu vou levar daqui no coração e também nas imagens que nós coletamos. Inclusive, no momento que eu me emocionei, literalmente chorei. Isso ficou documentado porque alguém filmou. Aliás, foi o grupo que me enviou a imagem do momento em que o Nildo Almeida nos conta a história da música, justamente em que ele retrata os cabelos de Gonzaga que já começam a pratear, e ele nos mostra a letra e começa a contar os detalhes de como surgiu aquilo. E eu tantas vezes ouvi essa canção, que tantas vezes me emocionei e que nunca imaginei que eu pudesse conhecer um dia o compositor, mas conheci por conta da amizade e das redes sociais. Explico. Tenho um grande amigo no Maranhão, que é um paulista, descendente de japoneses, chamado Nilson Takashi, que trabalha com o Guga, que é neto de Olívio Almeida. Um dia, saindo para jantar com o Guga e com o Takashi, o assunto durante a noite toda foi cultura nordestina. E nós ficamos falando sobre música, até que de repente o Guga fala assim, você deveria conhecer o meu avô. Eu falei, quem é seu avô? Aí quando ele me disse, não é possível. Aí quando eu estou aqui, só que isso já tem uns 3 anos, e eu venho para cá sem me lembrar da história. Mas quando eu chego, eu posto nas redes sociais, estou em Caruaru. Imediatamente chega a mensagem. Pronto, mas agora você vai conhecer o avô do Guga. E aí assim aconteceu. O encontro, a Dani, neta do seu Nildo e irmã do Guga, me liga e organizou tudo. Então, realmente, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Leonardo. Muito obrigado a todo Bruno, Cleide, muito obrigado a todos que têm responsabilidade por tornar esse momento possível. Não, eu não vou falar
de nada que eu faço nesta noite. Eu não vou falar de nada que eu defendo. Eu vim aqui para essa tribuna só para agradecer e mais nada. E termino dizendo que Freud disse que havia criado um método para atingir o inconsciente das pessoas. Mas que os poetas e os filósofos tinham conseguido atingir esse objetivo muito tempo antes dele. E aí, na casa desse poeta, eu ouvi uma coisa que eu nunca mais me esquecerei. E que eu anotei aqui mesmo, para não correr o risco, mas está anotado num lugar ainda mais com marca indelével, que é o meu coração. Ele disse o seguinte, ele disse, eu sei o que eu faço, e eu sei por que faço. É o maior galardão, é a maior prêmio, a maior virtude, é a maior grandeza de uma pessoa poder dizer isso. Eu sei o que estou fazendo, eu sei por que faço. É o que não se pode pedir mais na vida do que isso. O resto tudo é bobagem. Um dia o ministro do Espírito me disse assim, eu vou compartilhar com vocês outro momento de grande emoção que eu tive na vida, quando ele me falou o seguinte, Marlon, você é um homem, e quando eu olho para você, eu sinto que você sabe o lugar onde nasceu, o ponto em que nasceu, sabe o ponto em que chegará, e a sua vida é uma linha reta entre esses dois pontos. Eu ouvi aquilo e falei, eu acho que eu mereço ouvir isso. Ele disse, eu sei que você tem oportunidade aqui em Brasília, e você não aceitou. Eu testemunhei, você sabe onde vai chegar, você sabe de onde veio, você sabe para onde vai, e você caminha uma linha reta entre esses dois pontos. Eu acho que a única coisa que alguém pode esperar na vida é fazer isso que o senhor Hildo Almeida conquistou. Saber o que faz, saber o que faz e saber por que. Se eu estiver em dúvida sobre a decisão que eu tenho que tomar, é isso que eu tenho que pensar. Você sabe o que tem que fazer. E você sabe por que você tem que fazer. E isso ajuda a tomar qualquer decisão. E é com essas palavras que eu simplesmente digo muito obrigado ao país de Caruaru. Muito obrigado. Presidente Bruno Lambreta, eu não tenho como começar senão dizendo meus conterrâneos, minhas conterrâneas. A emoção incontida, as palavras sinceras de agradecimento, não sem antes mencionar queridos amigos, queridas amigas que me permitiram um momento tão importante. Antes de mais nada, nosso presidente, Bruno Lambreta, em nome dele, quero saudar todas de Caruaru, pela representatividade que tem essa Câmara Municipal, que tem esse poder, de toda a comunidade caruaruense. Saudar o meu amigo, o vereador Leonardo Chaves, já testemunha de tantas jornadas das outras vezes que estive e sempre muito bem recebido nessa cidade. Meu querido amigo Marlon Reis, prova
felizmente, de que é possível divergir com muita amizade, com muito carinho, porque essa é a nossa história de muita divergência em muitas questões acadêmicas, em muitas questões teóricas, em muitas questões doutrinárias, mas sempre com muita amizade, com muita admiração e respeito. E por falar de admiração, respeito e amizade, queria saudar a todas as presentes, a todos os presentes nesta nossa sessão solene e festiva. Não poderia ser diferente a pessoa do meu querido amigo Bruno Martins e sua esposa Cleide. Graças a Bruno, graças a Cleide, é que eu tive a oportunidade de vir a Caruaru pela primeira vez e simplesmente me encantar por essa cidade, me encantar pela sua gente, me encantar pelo seu povo, me encantar pela sua cultura. Bruno Martins sabe muito bem disso. Tudo começa, na verdade, ali no alto do Moura, num desses eventos que Bruno nos brinda, que Bruno promove, que Bruno Martins realiza. Sempre o cuidado em levar também os convidados, as convidadas, os participantes, conhecimento da história, conhecimento da cultura de Caruaru. E em minha primeira visita, começando justamente pelo Alto do Moura, e ali conheci a história, conheci a obra de todos os escultores que ali se encontram, especialmente do nosso mestre Vitalino. Já ali eu tive o privilégio de conhecer o verdadeiro santuário da nossa arte popular brasileira. Conhecer a história das esculturas de barro, que na verdade é a história do cotidiano, do dia a dia, dessa nossa gente. E agora eu posso dizer isso, vereador Lamberta, dessa nossa gente de Caruaru. Não somente as esculturas de barro, mas as próprias pessoas. Isso é o mais importante. Verdadeiros tesouros nacionais. As esculturas, a representação da habilidade, da criatividade dos artesãos e das artesãs de Caruaru. O reconhecimento até mesmo da Unesco por essa importância como o maior centro das artes figurativas das Américas. Mas a sua gente, o seu povo, a sua comunidade de Caruaru, como a maior expressão desse acolhimento, dessa atenção, dessa gentileza do povo nordestino. Também no seu São João. Isso também é uma marca, isso também é motivo de festa, é motivo de felicidade. Não há como se pensar em Caruaru sem se falar do seu São João, e no que se fala do seu São João, imediatamente a alegria, o contentamento, a festa, que é mais uma marca desse povo tão querido. Vereadores Leonardo, André, ontem eu fiz uma sugestão de que a gente possa transformar esse São João numa festa que dure o ano inteiro, para que a gente sempre que venha a Caruaru tenha a oportunidade de dela desfrutar. Porque eu dizia a Bruno Martins, tem algumas cidades por aí que divulgam ter o maior São João do mundo. Mas eu disse a Bruno na primeira vez, ainda na estrada, quando nem sequer havia chegado a Caruaru, não precisava se preocupar com isso. Porque, na verdade, o que realmente importa é quem tem o melhor São João do mundo. E Caruaru, claro que deixa sempre essa
dessa marca. Eu poderia passar um bom tempo aqui falando da minha honra, da minha gratidão, que é receber esse título de cidadão caruaruense. Desta cidade, com tanta vitalidade cultural e inigualável de um povo de coração aberto e acolhedor. Essa própria homenagem, essa própria sessão solene e festiva é testemunho desse acolhimento, dessa gentileza. Mas eu queria mais do que qualquer outra coisa dizer da importância de um título como esse. Porque o título nos fala da cidadania. E não se tem como pensar em cidadania sem se pensar imediatamente também em dignidade da pessoa humana. Não se outorga o título de indivíduo caruaruense. O título é de cidadã ou cidadão caruaruense. Isso é simbólico, isso é muito representativo, porque pressupõe um status de alguém que tem reconhecido os seus direitos, de alguém que o Estado, a Constituição, a legislação, quis que já estivesse numa condição de verdadeiro sujeito de direito. E isso faz muita diferença. Faz porque não diz apenas com o reconhecimento formal dos direitos, daquilo que a legislação, as nossas autoridades, as nossas instituições devem assegurar aos indivíduos, à comunidade, mas diz com a possibilidade outorgada pela nossa legislação, pela nossa Constituição, pelos tratados internacionais, de se poder reclamar dessas mesmas autoridades, dessas mesmas instituições, a concretização, a materialização desses direitos. E é assim que a gente chega a esse estado de civilização. É isso que nos diferencia da barbárie. Saber que mais do que indivíduos, mais do que aqueles que vivem nos seus grupos, nos seus clãs, nas suas associações, nós somos cidadãos e cidadãs de uma sociedade política. Cidadãos e cidadãs do Estado. Que tem, portanto, direitos reconhecidos e, inclusive, o direito de reclamar direitos desse próprio Estado, das nossas próprias instituições, das nossas próprias autoridades. Foi isso que nos diferenciou da barbárie. Saber que pelo respeito, pela tolerância, pelo diálogo, pela conversa, a gente poderia conviver em comunidade, mesmo com as diferenças, mesmo com as divergências, mesmo com a fé, a ideologia, a cultura, a história, os projetos de vida absolutamente distintos de cada um, de cada um. Essa foi a proposta que a civilização nos fez. Que a gente pudesse conviver, independentemente das diferenças, e que a gente conseguisse se respeitar, mas mais do que isso, que aprendesse com as diferenças e as divergências de cada um de nós. Por isso que para mim significa muito receber esse título de cidadão, porque isso é uma lembrança, isso é um alerta, isso é um alarme, que nessa encruzilhada que nos encontramos hoje, entre a civilização e a barbárie, na situação em que nos encontramos hoje, ameaçados pelos intolerantes, pelos antidemocratas,
pelos racistas, pelos xenófobos, pelos capacitistas, pelos sexistas, pelos homofóbicos, por aquelas pessoas que não conseguem conviver em sociedade, aceitar as diferenças, por aquelas pessoas que não aproveitam das diferenças para crescer na diversidade, na multiplicidade. Para que a gente se lembre que numa situação de tensão como essa, nessa encruzilhada em que nos encontramos, por conta dos intolerantes, que dependerá de cada um de nós, a escolha que faremos. Em direção, cada vez mais, a essa civilização, a essa civilidade, afirmando os nossos direitos, afirmando as nossas conquistas, afirmando momentos de paz, de tranquilidade, como esses que vivemos, sem tortura, sem ameaça, sem golpe, sem momentos de arbítrio, sem a violência, sem a força. E sabendo que as nossas instituições funcionam em caso de ameaça, de violência, de tortura, de força, de coerção, e nós ainda podemos contar, acreditar com as nossas instituições para fazer essa intermediação necessária quando vem a violência, quando vem o ódio, quando vem a diferença, quando vem a divergência. Ou corrermos o sério risco de retrocesso. De sério risco de retrocesso à barbárie, onde nós não tínhamos essas instituições, onde nós não tínhamos o direito de reclamar direitos, onde nós não tínhamos as luzes, senão a escuridão, o medo. Porque só quem passou por momentos de ditadura, de arbítrio, de exceção, de tortura, de assassinato, de desaparecimento, é que sabe o que isso significa. Só quem passou por isso é que sabe que isso não se resolve na política, não se resolve na ideologia. Isso acaba se resolvendo na violência humana, no egoísmo, no interesse privado, privatístico, que não tem nada a ver com política. Que vai ameaçar, que vai violentar, que vai torturar, que vai desaparecer com as pessoas por conta de interesses pessoais, egoísticos. E vai perseguir primeiro aqueles apoiadores de primeiro momento, de regimes, de exceção, de arbítrio. Basta lembrar a história da humanidade, lembrar qualquer país, lembrar o nosso próprio Brasil, para se lembrar que os primeiros perseguidos pelos momentos de arbítrio, de exceção, de intolerância e ódio, foram sempre os primeiros apoiadores, os apoiadores de primeira hora desse próprio regime. Para que a gente possa ter isso como alerta, então, nessa difícil escolha que teremos que fazer, entre continuar essa nossa caminhada por cada vez mais civilização e civilidade, inclusive agora com todos os avanços que a nossa tecnologia nos permite, a qualidade de vida, a expectativa de vida, todo o conforto que a nossa sociedade moderna nos oferece, não obstante as mazelas da desigualdade, não obstante as mazelas da pobreza, da marginalização, da insegurança. Mas não há como comparar com o que viveram, não faz muito, os nossos próprios antepassados. Por isso, esse título de cidadão hoje me significa tanto. Mas é mais do que isso. É poder receber esse título no Nordeste. No Nordeste. Por conta dessa sua gente. E em 5 minutos, nos convidam para a sua casa, nos convidam para uma confraternização. Não mais do que 5 minutos,
se tornam a expressão da mais verdadeira e absoluta amizade, confiança. Foi por isso que o Nordeste sempre foi reconhecido da sua gente e pela sua exploração e pelas desigualdades, por conta das iniquidades, da perversão do que o sistema econômico também nos traz. E mais um alerta para que a gente lembre da necessidade das nossas autoridades, das nossas instituições, da nossa legislação, para trazer o mínimo de igualdade, o mínimo de possibilidade de sobrevivência, de oportunidade, para que as pessoas possam, em condições de igualdade, ao menos de partida, por conta de uma boa educação, de uma boa escola, de uma boa comunidade em que vive, desenvolver os seus projetos pessoais e coletivos de vida. Então é por isso que esse título me significa tanto, porque mais do que a cidadania que nos alerta dessa militância pela tolerância, pelo respeito, pela vida em comunidade, saber que vem dessa gente tão querida, dessa gente tão acolhedora, dessa homenagem. Na verdade, mais do que o envaidecimento, mais do que a gratidão, eu recebo com muita responsabilidade essa honraria que me é concedida, vereadores Leonardo e Bruno. Porque nós sabemos que cada cidadão desse nosso país, desse nosso continente de Caruaru, tem, na verdade, a missão de disseminar, de levar adiante, de preservar, de compartilhar essa sua rica cultura, nacional e internacionalmente, refletindo a essência vibrante desse seu povo e dessa nossa terra. A Feira de Caruaru, a Feira da Sulanca, são emblemas desse espírito empreendedor. Antônio Marcos, presidente do nosso cidade, e da diversidade de Caruaru. São espaços que ganharam reconhecimento como centros de comércio, mas principalmente como centros de cultura. E esse é o desafio que, na verdade, essa Câmara Municipal me coloca com a homenagem que me presta. Saber preservar, divulgar, disseminar toda essa tradição, toda essa cultura. Eu deixei para o final, propositadamente, para concluir a música de Caruaru. Imortalizada por Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião, a verdadeira trilha sonora do Nordeste. A Feira de Caruaru, cantada pelo nosso Gonzagão, ressoa nos corações de cada uma de nós, celebrando a alegria, a vivacidade da nossa gente e elevando o nome de Caruaru. E hoje, eu diria, não somente a alegria e a vivacidade, mas a amizade. É isso que, na verdade, estamos a celebrar aqui. E é isso, na verdade, que de mais importante tem nessa homenagem. A amizade. Porque se não fosse essa amizade, que tão cedo Bruno Martins, Cleide, nutriram por esse até então forasteiro
não teríamos um momento de congraçamento tão maravilhoso como esse. Como é que eu poderia deixar de mencionar os nomes dos ilustres compositores que são o coração musical dessa cidade? O nosso azulão, a voz melódica que ressoa nos campos e nos vales da nossa terra, nos distritos das comunidades da nossa Cabaú, João do Pife, Petrúcio Amorim, e claro, o nosso outro mestre, o das esculturas de Ipanema, e o nosso mestre da composição, Onildo Almeida. Estamos, eu e Marlon Reis, com lágrimas incontidas ao longo de todo o dia, pela maneira que Onildo nos recebeu, ele e sua família. Numa imprudência de nossa parte, bater a porta sem sequer avisar, sem qualquer antecedência, testemunhamos o relato desse que já podemos dizer o nosso mais novo amigo em Caruaru, sentado conosco no sofá da sua sala, nos mostrando cada uma das relíquias que tem. O que foi essa sua amizade com Luiz Gonzaga? Que resultou no que resultou? Dessa fama toda das músicas, das composições que Onildo permitiu que Gonzaga imortalizasse. Essa foi a primeira homenagem que recebemos logo hoje, cedo pela manhã. Alguém nos contar da sua própria voz, da sua própria experiência, a sua história de vida. E nos contar com felicidade, e nos contar com realização, e nos contar com amor. Esse é o maior exemplo de vida que Caruaru poderia ter nos brindado hoje, logo cedo pela manhã. De determinação, de resiliência, de seriedade naquilo que faz. De seriedade que todos nós, cada uma de nós, temos que ter na nossa profissão, nas nossas realizações, na nossa atuação. Porque foi assim que Onildo se tornou essa pessoa reconhecida. Porque compunha todo o tempo. E é isso que nós temos que fazer das nossas vidas. Compor aquilo que acreditamos. Compor aquilo que temos fé. Compor aquilo que nos interessa, não somente de um ponto de vista pessoal, particular e egoístico, mas compor aquilo que será benéfico para as nossas comunidades. Para que se tenha, depois de tantos anos, esse merecido reconhecimento. Para que depois de tantos anos, mais do que um reconhecimento profissional, se tenha essa leveza de espírito, essa leveza de alma. Para que se possa continuar produzindo, como continua fluindo até hoje, com muita felicidade. E por mais muitos anos o fará, sabemos disso. Para que possa ter essa alegria em família, como vimos hoje. Porque de nada valem os títulos, as homenagens, as comendas, se no final a gente não conseguir conciliar isso com esse projeto também comunitário, para que a nossa comunidade também seja feliz, seja realizada no que faz. De nada adiantam esses reconhecimentos, essas comendas, se não for para que a gente chegue em determinado momento da nossa vida e guarde a amizade, e guarde a lembrança dos queridos amigos, e esteja feliz em casa com a família. Eu preciso terminar, pelo adiantado da hora, dizendo que eu me comprometo, vereadores, a honrar esse título, trabalhando para valorizar e promover
a rica tapeçaria cultural da nossa Caruaru. Eu agradeço de coração esse acolhimento como um filho dessa terra maravilhosa, para dizer, da mesma forma como nos disse o mestre Onildo, quando falava da feira de Caruaru, que fazia gosto da gente ver de tudo que há aí no mundo, não é só a feira, é a própria cidade. A cidade de Caruaru faz gosto da gente ver de tudo que há aí no mundo. E, finalmente, já está na hora do adeus, como nos inspirou mestre Onildo, eu quero lhes dizer. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião, e agora, a licença poética, se me permitir, mestre Onildo, eu diria, se eu mereci, não a minha coroação de rei, se eu mereci esse título de cidadão honorário desta terra, esta sempre eu honrarei e farei a minha obrigação. Muito obrigado a todos.